Estamos de volta aqui com a Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio. No programa de hoje a gente continua aqui conversando com o Milton Oronal, com a participação também do professor Heitor Queiroz de Medeiros, da Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Milton, neste retorno nosso aqui, eu queria iniciar sabendo de você como é que se dá a relação entre os sabedores indígenas, aqueles mais velhos, e os jovens, numa relação, digamos, de educação entre a cultura e a identidade do povo Oronal. A gente tem hoje, a gente vem perdendo todo esse pouquinho de regras, né, de convivência hoje, né, essa forma de educação que a gente tem com o mais velho, né, até porque com essas tecnologias que a gente está convivendo, né, parece que os jovens não estão acreditando mais nesse ensinamento. Então, que nem na floresta. Se derrubar a floresta, a gente não vai ter mais frutas, né? Se a gente não ter controle com peixe, daqui a uns tempos não vai haver mais peixes, né? Se a gente não ter cuidado com fogo, e a gente vem avaliando essa questão do jovem de hoje, né? Poucos acreditam, né? Muitos já deixaram de acreditar, né? Que nem no caso um peixe chamado cará, né? Hoje, se você brincar, assoprar a boca do cará, ele pode dar um temporal, chuva, né? Isso é realidade mesmo, isso é verdade. Hoje, ele não é um mito, né? Isso é uma realidade, né? Hoje, se você andar no mato e gritar no meio da floresta, algum espírito da mata pode te responder, né? Ou pode aparecer algum parente igualmente que você conhece, né? Aí pode te levar, né? Então, caça. Hoje, para você matar uma caça, você tem que ter a quantidade, 1 ou 2, né? Aí, o pai que dá ordem, né? Ó, você vai ter que matar 2 caças e você tem que obedecer, né? Então a gente tem toda essa regra e cuidado hoje, né? E aquelas que fogem do pedido dos mais velhos pode causar algum acidente com ele, né? Ou ele pode ficar doente, né? Então isso ainda acontece. Quando a pessoa for caçar também, ele tem que tomar muito cuidado, né? Hoje nós acreditamos muito da espírito da onça, né? Hoje a onça, ele pode aparecer para você como se fosse um filho seu ou irmão seu, né? Aí ele pode te levar adentrando na floresta, ou você pode morrer, ou você pode não voltar mais, né? Então a gente tem esse muito cuidado hoje ainda. Só para fazer uma pergunta aqui de um participante, eu acabei de colocar aqui, é o Bruno Nantes. Ele está perguntando se existe no meio do povo Oronal pessoas com deficiência, ou se tem pessoas surdas ou não. Sim, professor. Sim, existe, Tem, sim. né? Nós temos vários parentes com deficiente, né? Nós temos dentro daqui da minha aldeia, nós temos surdo-mudo, né, que fala, e também nós temos pessoas com cadeirante também, né, e temos vários indígenas, sim. Do ponto de vista cultural, como que vocês reconhecem o sujeito que nasce surdo? Como que vocês veem isso do ponto de vista cultural? Professor, a gente acompanha várias mídias, né, vários povos, etnia diferente, né, e cada povo tem a convivência diferente com pessoa especial, né. Então, o nosso povo, quando nasce uma pessoa assim com deficiência, então ele é uma pessoa assim
vamos supor, é uma pessoa assim que ele tem muito cuidado, né? E não só da família, como também outras pessoas também. É uma pessoa que tem um olhar só para ele, né? Então, não é só a família que cuida. Outras famílias que não são parentes, ele tem essa visão para ele, né? O que ele precisa, o que ele quer, para onde ele vai. Então, ele tem toda esse visão de cuidado. A O gente não tem cuidado esse é preconceito. coletivo. É isso, cuidado coletivo. A gente não tem, aqui não tem preconceito por uma pessoa deficiente. Heitor, Vocês têm, assim, cantos, têm rezas para rituais diversos, assim, inclusive para caça, para pesca, tem? Como que é essa manifestação de vocês? Ela se tem cantos? A gente tem cantos para dança, né? Para dança, que é para homem e mulheres. E a gente tinha, Heitor, canto para os pajé, né? Para o pajé. Então, cada pajé, ele tinha o seu canto, né? É uma forma, assim, para ele curar o paciente, né? E tem vários outros cantos de animais também, né? Que até assim, meu pai, ele tem me proibido muito para cantar, né? Porque ele não, ele não, ele não sabia como que era o meu comportamento, né? Esse canto, ele é muito proibido para nós de jovem, né? Só vamos aprender quando a gente tiver mais ou menos 50 anos, por aí. Porque um canto, assim, ele atrai vários espíritos, né? É, da, da floresta, né? Então a gente tem eles têm esse maior cuidado com a gente, né? Então a gente tem vários cantos, professor. A gente tem vários cantos, sim. Hilton, eu tenho uma outra pergunta aqui, ó, que é da Elisângela Casteto Maria. Ela pergunta se o seu povo tem um mito da origem. Qual é o mito da origem do povo Orunau? O mito do nosso povo é do povo Mocego, né? Nós somos Urunau. Urunau quer dizer morcego. Então, nós consideramos, o nosso povo foi considerado morcego porque diz que o povo Urunau só brigava à noite, né? Então, nós, Urunau, o nosso mito é morcego. Então, mas assim, ó, conta como é que vocês surgiram, de onde vieram os Oronal. Vocês têm uma história assim que conta como que vocês surgiram, de onde que é que vocês vieram? Temos sim, temos histórias, né? Aí essa história, como os mais velhos contam, né? Eles dizem que parece que essa história ele é igual, parece que ele é igual, assim, do povo ouro, né? Nós temos vários povos ouro, Urunau, Uruará, Muroramxiei, Urueu. A história ele é igual, né? Diz que a gente surgiu, né? Em um pedaço de uma ilha que foi alagada, foi toda alagada, né? E só restou irmão e irmã, né? Aí elas não tinham como sair, né? Então, um irmão e com a irmã, aí o que elas pensaram? Para elas não ficarem sozinhas, então elas decidiram manter relação, né? Para poder multiplicar o número de pessoas, né? Para eles ter outras pessoas no lado delas, né? Então, depois de sair, aí os dois irmãos, né? Tiveram a relação, aí tiveram filhos, né? Aí foi multiplicando, né? Então dizem que o povo Urunau surgiu nessa relação, né? E foi no tempo eles contam que foi no tempo de dilúvio, né? Houve uma alagação, né? Todo mundo morreu, só restou um irmão, uma irmã, onde tiveram essa relação, né? Aí multiplicou os filhos, né? Multiplicaram também. Aí foi daí que surgiu um ser humano, né? Que diz que é chamado por Brunal, né? Até
Assim conta a história. A história é bem longa. Bem longa. Os mitos geralmente é muito longo. Milton, tá uma notinha aqui, ó, no rodapé, o Francisco Aran, parente seu aí do Sim, subgrupo, ele está sim. parabenizando o povo Ari do Grupo Orunal e o professor Milton. Então ele está parabenizando você pela participação, mas ele também está fazendo uma provocação aqui, ó. Pergunte para o Milton por que Orunal recebeu o nome de Orunal no Cunhuan. Não sei se eu pronunciei certo, é isso? É, o Ronaldo Criuiam, né? Uhum. Abraço aí pro Francisco, né? Um grande irmão também, né? Eu fico feliz de ele estar participando aí juntamente conosco. É, então, professor, depois do contato, né, quando houve esse contato, é, então o povo rural, os mais velhos contam que os povos rurais moravam à beira das margens dos rios, né? E depois que adentraram os seringueiros, né? Então o povo rural, com medo, começaram a adentrar para dentro da floresta, né? Ficando mais distante na beira do rio, nas margens do rio. Então aí o povo começaram a se dividir, né? Aí cada família foram formando outras malocas, né? Que é a palavra aí. Então aí começou a formar várias aldeias diferentes, né? Dentro da mata. Então, aqui na nossa região, Pacas Novas, nós temos o Rio Pacas Novas e nós temos o rio chamado Rio Novo, né? E onde a família do meu pai ficaram, né? Eles formaram outra aldeia nesse rio. Aí outro grupo do povo rural ficaram no Igarapé dos Irmãos. E nesse contato com os seringueiros, aí houve aquela guerra, houve aquela matança, né? E onde chegou os missionários para salvar o povo, né? Para pacificar o povo rural. Depois que pacificaram primeiro o povo rural aqui no Dos Irmãos, e aí depois que vieram encontrado outro grupo do povo rural que ficaram no Rio Novo, né? Então quem pacificou o povo rural do outro grupo que ficava no Rio Novo foi o patrões do seringueiro, né? Chamado Omazinho, né? Então Omazinho na época era o patrão, né? Então ele conseguiu, né, chegar perto dos índios, né, que era meus avós, né, e também meus tios, né, minhas tias também. Então ele conseguiu pacificar esse grupo da família do meu pai, né? Então, só que anteriormente o povo rural que foram pacificados foram o povo rural que os missionários tiveram contato, né? Depois que esses dois grupos lá saíram e também aqui onde os missionários tentaram pacificar, aí o povo rural que o missionário pacificou chamaram de grupo do rural da família do meu pai, dos meus pais, chamaram de rural do Criuiam, né? Que é porque eles saíram lá em cima, né, junto com os seringueiros, se envolveram muito com os seringueiros na época, né? Trabalharam com seringa também, né? Então foi isso aí, né? Então, por isso que hoje foram chamados Ronaldo Criuiaba, igual o parente Francisco colocou aí. E qual que é a tradução para isso, para o português? Seria povos... Ronaldo Criuiaba seria índios dos não indígenas, né? Ah, interessante. Ou seria índio dos brancos, né? Sim. Entendi. Isso aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu orientei o Milton na licenciatura intercultural como professor da escola indígena e levei ele a ter um contato com a escola não indígena no estágio para ele ver como que um professor não indígena trabalhava, já que ele é um professor da escola indígena. E quando o Milton voltou, eu perguntei, Milton, e aí, o que você achou da escola não indígena? Ele falou assim, filho de branco é igual formiga. Por que, Milton? Assim, bem lembrado, professor. Professor, a criança indígena, ele tem comportamento muito diferente, né? Até eu fiquei, assim, assustado, né? Para mim foi outra visão, né? Para mim foi outro, assim, comportamento diferente que eu convivi lá dentro, né? Quando eu falei que filho de não indígena fosse uma formiga,
É porque dentro da sala não tinha ordem, não tinha controle, não tinha silêncio, né? Então tudo era descontrolado. A professora sentava ali na mesa, ela mais gritava do que ensinava, né? Então ele é muito diferente que é da nossa sala, né? Quando a gente fala para uma criança assim, silêncio, aí todo mundo silêncio, né? Aí quando a gente chega a hora do trabalho, aí cada um reúne, faz um círculo, né? Faz o trabalho tudinho. Quando chega a hora da merenda, todo mundo sai, não sai quebrando a porta, né? Aí quando chega na hora da merenda, as crianças não indígenas, eles saem atropelando todo mundo, né? Um quer chegar primeiro do que o outro, né? Então, o comportamento do não indígena, ele é bem diferente. Eu fiquei muito assustado, né? Até porque, até hoje, ficou marcado para mim, professor. Tinha um aluno lá, né? Que a professora dava mais atenção para ele, né? Para ele fazer atividade. Aí só que ele não fazia, ele quebrava lápis, né? Ele quebrava a borracha no meio, né? Ele começava a mascar a borracha e jogar para os coleguinhas, né? Aí os coleguinhas gritavam, né? Aí a professora dava mais atenção para ele, né? A professora tomava o caderno dele, tomava o livro, né? Ele colocava ele de castigo, mas ele não ficava, né? Então, assim, era um susto que ela estava querendo dar para ele e ela não conseguia dominar a criança, né? Assim, eu achei isso muito estranho, né? Do que a criança indígena, né? Se a gente faz isso com a criança indígena, ele começa a chorar, né? Um aluno com esse comportamento na escola indígena, qual seria o procedimento, digamos, pedagógico de um professor indígena? Se fosse com você na escola indígena, como que você reagiria em relação a esse aluno? Viu? Olha, professor, aí nessa questão é difícil eu até falar, porque nós nunca tivemos um aluno, vamos supor, um aluno rebelde, né? Nunca tivemos. Por isso que fica até meio assim difícil de eu te dar resposta, porque nós nunca deparamos com um aluno desobediente dentro da sala, né? E não sei qual a forma que eu ia tratar esse aluno, não sei. Milton, e como que é essa questão da obediência entre os Oroná com a família? Né? Como que é essa relação das crianças com os pais, com os avós, com os tios e desses com as crianças? Como que isso acontece? A obediência, ele vem dentro de casa, né, junto com os pais, principalmente os avós, né? Os avós, quem tem a família com um avô ou uma avó, aí quem domina a criança é o avô, né? Então ele tem todo esse trabalho com os netos, né? Então eu vejo que a nossa educação ele é muito diferente. A nossa educação ele não é chicote, não é varada na costa, né? A nossa educação ele é mais verbal, né? A gente conversa muito, fala muito, né? Então, por isso que hoje a criança, eu não sei se é a cultura nossa mesma, né? Que nós educamos a criança só com a fala, né? Educação da palavra, né? Heitor que está em Mato Grosso do Sul, trabalhando com os Guarani, a palavra também é muito, muito forte, muito presente. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui de um grupo que está nos acompanhando. A professora Shirley Vilhalva fez uma participação aí, ela disse que não sei se você conhece a professora Shirley Vilhalva, Milton, é uma professora Sim. surda, indígena, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ela disse que gostei da questão de ser surdo em terras indígenas. Hoje nós temos apenas registro da língua de sinais Kayapó e da língua de sinais dos Terena de Mato Grosso do Sul, da onde o professor Heitor Queiroz aí, faz parte, principalmente a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com pesquisa nesse sentido. E ela diz, precisamos de mais pesquisas em terra indígena. Com isso ela está dizendo assim, ó, é preciso pesquisar a língua de sinais também dos surdos que estão presentes. Tem uma participação aqui muito importante, ó, o Antônio Evangelista Sansão Puruborá.
O Antônio Puruborá, né? Parente aí que está militante aqui da Escola Indígena do Estado de Rondônia. Parabéns, Milton. Você é um grande professor e tem muito a contribuir com o seu povo. Tem também a professora Elisângela aqui. Obrigado por responder a minha pergunta. E eu tenho uma outra aqui que fez, que é a Elisângela. Naquele momento que você falava do mito, ela perguntou, o Heitor perguntou de música e danças, ela surgiu uma dúvida para ela que está querendo saber se as danças são sempre separadas por gênero, ou tem alguma dança que é só homem, outra só mulheres. Se as danças no seu povo é separada dança de homem e dança de mulher, ou se é tudo junto? A gente tem uma dança só para homens, né? E também nós temos dança só para as mulheres, e também nós temos dança que é só por casais, né? Então, tem uma dança que é dança de guerreiros, né? Que é só homens, né? E dança das mulheres, que são só as mulheres mesmo, né? E a gente falei, tem mudança de casal também, esposo e esposa, né? E também onde entre as crianças também, né? Aquelas crianças que já é bem ensaiada, né? Já pode acompanhar os passos de dança com os mais velhos também. Milton, você participou de uma roda de conversa, já vou abrir pro Heitor, mas você participou de uma roda de conversa juntamente comigo, com o cacique Catarino. E aí a gente ficou encantado assim com o Catarino, um cacique que tem 10 esposas. No seu povo, até quantas esposas pode ter? Professor, eu tenho conversado muito com meus pais, né? Com a minha mãe, que minha mãe é do povo Uruim, ela é de outra etnia também, e meu pai é do povo Urunal, né? E eu conversei muito com meu pai que na cultura do povo Urunal, ele disse que lembra que só teve só o avô dele, né? Que conseguiu ter só 2 mulheres, né? É muito difícil, professor. O resto teve, os outros tiveram mais de 2 mulheres. 10 mulheres, né? Eu não entendi se o seu avô conseguiu ter só 2 mulheres, porque os outros tiveram mais de 2 mulheres, é isso? Não, era só ele, que os restantes, em todo o povo não tinha 2 mulheres. Tinha uma só. Era difícil. Só tinha uma. Uma só. Tinha uma. Só tinha uma. Tá. Isso. Só tinha Milton, uma. Mas era difícil. Me contaram também, um parente, o Ari aí me contou, que isso acontece porque as mulheres do seu povo é brava. Se você arrumar mais de uma, você entra no porrete. Já apanhou das mulheres aí também? Professor, antigamente as mulheres tinham que casar em virgem com seu tramar, né? Com seu esposo, né? Então, se pegasse a mulher que já não tinha mais virgindade, era briga, era porreta mesmo, né? Com a borduna antigamente, né? Hoje não, hoje a gente não tem mais essa regra, né? Não tem mais. Mas a Elisângela está querendo saber aqui em relação às danças de casal, se a dança de casal tem tem significado essas danças? A dança de casal, por exemplo, ela tem um significado específico quando dança em casal? A dança em casal, professor, é para demonstrar que a esposa gosta do marido, né? Aquela mulher que recusar a dança junto com o esposo, aí todo mundo percebe que ela não tá bem com ele, né? É dessa forma. Entendi, Heitor. Não, voltando à história do casamento, mas assim, as mulheres podiam ter mais de um marido também, ou era só o homem que podia ter mais de uma mulher? Não, a mulher nunca, era só homem mesmo, mas o homem era muito difícil, para conseguir 2 era muito difícil. Eu acho que tinha que ter muito diálogo, talvez, né? Mas homem jamais, a mulher jamais, não poderia ter 2 maridos. E até hoje, né? Tá aí, tivemos aqui a participação no Rádio Intercultural Educomunicação nas ondas do rádio, a participação do Milton Urunal. No próximo programa, a gente encerra essa série de bate-papo com ele, conversando um pouco sobre
os saberes do povo Orunau em relação às mudanças climáticas. Até o próximo programa.